Então, bom dia. Dando continuidade à nossa segunda aula hoje, será de história, certo? De revisão. A gente vai usar o material auxiliar para resolver uma atividade que eu vou estar mandando foto para vocês, que é essa atividade aqui de história. É aqui, certo? É a nossa questão de número 5, que vai estar revisando alguns conteúdos, certo? Como, por exemplo, as grandes navegações, como os portugueses tomaram conta do Brasil e as grandes expedições. Então, vocês vão estar encontrando material para pesquisa dessa atividade nas páginas 15, 18, 21 e 22, certo? Então, recapitulando, peço que vocês abram aí o livro primeiro na página de número 15, certo? Página 15. Que é justamente sobre as grandes navegações, né? Essas grandes navegações nos remete a lembrar qual foi a trajetória, certo? E como os portugueses chegaram aqui ao Brasil, certo? Lembra que eles tinham em mente a ideia de chegar às Índias e, seguindo a rota de Vasco da Gama, Cabral acabou chegando ao Brasil, né? Então a gente viu que teve um longo percurso, né? Toda aquela briga territorial também que aconteceu no Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, que ambos buscavam o comércio, né? Lutavam pelo comércio. Então é isso aí que é mais ou menos isso, essa ideia que traz as grandes navegações, certo? Na página 18, vocês vão ver aí os portugueses tomam posse do Brasil, né? E vem falando justamente dessa trajetória. Como foi que aconteceu, né? Quando ele estava em navegação, teve a questão de encontrar o porto seguro, que foi o lugar seguro para que eles pudessem ancorar e descer, né? Encontraram aqui os indígenas, certo? Que era um povo que tinha uma cultura bastante diferente da cultura deles, que eles tiveram aquele impacto, né? De encontrar aquelas pessoas que se vestiam nus, que tinham uma pele mais escura, que pintavam seus rostos, que não davam importância a bens materiais, né? E aí a gente vai ver que Portugal, né, começa a explorar o Brasil. Aí ele começa a trazer expedições, né? Começa a trazer expedições e tem a primeira expedição, tem a segunda, né? A primeira expedição que é chamada de expedição de exploração, que foi justamente para estar contornando o litoral brasileiro e estar observando qual era a riqueza que aquele novo território possuía, né? E na página 21, né, fala também que foi a nossa primeira expedição exploradora, né, que foi chefiada por Gonçalo Coelho, mas aí a gente pode observar também que não somente houve essa expedição exploradora, mas também houve a expedição colonizadora, quando Portugal se sentiu ameaçado, porque peraí, né, quando Portugal trouxe essa expedição colonizadora, né, em que ele começou a instalar aqui no Brasil aquele que nós chamamos de colônias, né, começou a trazer o povo de Portugal para se instalar aqui por medo justamente de estar perdendo essas terras. Então aí a gente vai ver que toda essa atividade que eu passei vai justamente trazer isso aí, né? Essa questão de revisão. Aí tem aí, na primeira questão diz o seguinte, complete com as palavras do quadro abaixo. E a gente tem as seguintes palavras: Cabo Verde, Portugal, Tordesilhas, Espanha e Brasil. Diz aí, tratado entre Portugal e Espanha que dividiu as terras do Novo Mundo em duas partes. Lembre que aquele tratado que Portugal e Espanha tinham dividido as terras em dois mundos e que este tratado era chamado de Tratado de Tordesilhas, certo? Letra B. Terra a leste,
né? Vocês vão estar observando aí. Peraí, deixa eu encontrar aqui. Que tem aí, né? Terras a leste da linha imaginária, traçada a 370 léguas de ilhas da costa africana, né? Então, essa parte do território era designada a Portugal, certo? Já as terras, né, que eram a oeste dessa linha, era designada a Espanha. A linha do tratado foi traçada a partir das ilhas de Cabo Verde, né? Coube a Portugal a faixa de terra onde se encontrava o Brasil. Então, a partir do Tratado de Tordesilhas, com toda essa briga, Portugal acabou adquirindo o Brasil, né? E aí a gente vai ver que na segunda eu vou estar classificando aí com vocês as alternativas como verdadeiras ou falsas. Que a letra A vocês vão colocar, julgar se é verdadeira ou falsa. Tem aí. Américo Vespúcio, certo? Ao visitar a terra descoberta, percebeu que Colombo estava enganado, que ele não havia chegado às Índias. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Américo Vespúcio, ao chegar aqui, ele concluiu que aqui não estava em terras indianas, mas sim estavam em outras terras, né? Então, essa questãozinha aí é verdadeira. Letra B. A terra descoberta por Colombo recebeu o nome de América somente depois, em homenagem a Américo Vespúcio, também foi verdadeira. A gente comentou isso aqui, certo? Vamos aí para a nossa letra C. Portugal e Espanha eram muito unidos. Isso é verdade? Não, a gente viu que Portugal e Espanha tinham muitas desavenças entre si, inclusive o que ocasionou o Tratado de Tordesilhas. Letra D. Com as brigas entre Portugal e Espanha pela posse de terras descobertas, os dois países resolveram assinar um tratado. Exatamente o que eu acabei de falar. Assim, eles assinaram um tratado de Tordesilhas. Letra E. O nome dado ao tratado assinado por Portugal e Espanha foi Tratado de Tordesilhas? Exatamente, também é verdadeira. Aí tem o seguinte, de acordo com o texto da página 18, responda, certo? Então, vocês vão estar voltando aí para o texto de vocês, na página 18, nesse texto aqui, ó, da página 18, para estar respondendo aí esta terceira questãozinha do livro no caderno de vocês, perdão. Onde a letra A diz o seguinte: em que ano os portugueses chegaram às terras que hoje correspondem ao Brasil? Então a gente viu que eles chegaram exatamente aqui no ano de 1500. Letra B. Com que objetivo o rei D. Manuel organizou uma expedição, né? Porque como foi? Ele tentava, né, descobrir novas terras e ampliar o comércio. Então, a partir disso foi que ele descobriu e organizou essas expedições, né? Letra C. Quem comandou essa expedição? Quem foi que comandou a expedição que chegou ao Brasil? Foi o nosso amigo Pedro Álvares Cabral, certo? Vamos aí para a nossa quarta questãozinha, certo? Quarta questão. Sobre a carta de Caminha, responda, certo? Essa resposta aí é bem pessoal. Que informação sobre a nova terra descoberta foram abordadas no texto escrito? Na sua opinião, lá na carta de Caminha, quando ele designava, ele dizia o quê? Ele descrevia o Brasil. Quais foram as características que ele disse? Diz que o Brasil possuía o quê? Diz que tinha indígena, né? Deu as características dos indígenas. Então, isso é a resposta bem pessoal. Letra B. Como Pero Vaz de Caminha
Pero Vaz de Caminha descreve os habitantes que aqui viviam, né? Então, vamos estar lendo aí. Deixa eu ver se eu encontro. Ó, se vocês forem para a página 20, que tem a questão no livro e a questão 8, que tem assim, um poema que ele retrata justamente essa carta de Caminha, que diz o seguinte: Brasil, pátria querida. Numa manhã de 1500 houve um grande acontecimento, pois um poderoso comandante faz um importante descobrimento. A terra era linda, com belezas mil. Todo mundo se espantou com a quantidade de pau-brasil. A terra era de imensa grandeza, também com toda aquela beleza que ele morava, tinha muita riqueza, certo? O rei de Portugal de tudo estava sabendo, pois o escrivão da esquadra estava sempre lhe escrevendo. Naquela terra fértil que ficara famosa, nascia um grande sonho de beleza grandiosa. Então, aí nesse poema a gente pode ver algumas características, né? Aí que são exatamente, como é que eu posso dizer? As características da terra, né? Uma terra muito rica, que tinha muito pau-brasil, né? Então, aí essa quarta questãozinha, eu vou pedir a vocês para facilitar, busquem na internet, certo? Pesquisem na internet a carta que Caminha fez para o rei de Portugal, para que vocês possam estar melhor respondendo essa questão. E aí tem a quinta questão, que também é pessoal. Em sua opinião, como seria o Brasil caso não tivesse ocorrido a colonização dos portugueses? Então, como é que você imaginaria que seria o cenário brasileiro? Entendendo que antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil, já existia gente, que era quem? Os indígenas. Nós poderíamos ter este nome Brasil? Poderíamos ter um nome diferente. Seríamos essa mistura de cultura, de raças, de etnias? Seríamos somente com os indígenas aqui? Não, tudo seria diferente, né? Então, na perspectiva de vocês, como é que seria? O Brasil seria ocupado por índios? Ou vocês acham que mais na frente outro país ia descobrir o Brasil e ia ficar tudo bem? Então, gente, é só isso a nossa atividade, bem simples. Vou pedir para você estar escrevendo no caderno, tá respondendo. Lembre da quarta questão que tem que pesquisar a carta de Caminha, certo? Para estar respondendo. Quinta questão, bem pessoal. Então, a nossa aula de hoje é só isso de história. Simples, rápida, né? Revisãozinha de conteúdo que vocês vão estar respondendo aí no livro de história. Um beijão, tchau, tchau e até amanhã. Lembre-se, estou disponível para vocês das 7 às 11 da manhã. Quem não está me encaminhando as fotos da atividade, lembrem de encaminhar, por favor, certo? Que eu faço essa anotação todos os dias. Então, e se tiver alguma dúvida no exercício de matemática, né, que hoje eu fiz detalhadamente a correção da atividade de sexta-feira, não foi? De sexta-feira não, de hoje. Detalhei exatamente toda, que já se viu de revisão para você estar resolvendo a atividade de hoje. Então, vou encaminhar as duas fotos. Hoje nós vamos trabalhar apenas no caderno. Escrever e responder. Escrever a atividade de caneta, certo? Só quero resposta de lápis grafite. Fui, beijos e até amanhã.